Nem ele sabia, eu acho que... Muito bem, estamos começando agora mais uma tarefa, ou mais um desafio, ou mais uma proposta de um grupo de terapeutas amigas, de longa data já. E aqui começa uma nova etapa nas nossas vidas e na vida de quem quiser acompanhar, fluir, compartilhar, aprender. Começando um projeto chamado Pode Tratar, é um podcast. E acho que está bem óbvio, né? Isso, né, meninas? Sim. E a gente está tomando chazinho aqui de nervosas com essa estreia. É tão legal esse momento. E a gente está aqui hoje para fazer um pontapé inicial, né? Trouxe a Simone, a Mana, e eu convidei a minha alma gêmea especial, porque ela vai entrar segurando as nossas mãos numa primeira etapa. Dá para sentir que eu estou tremendo até na voz. Mas muito feliz mesmo. E espero que vocês acompanhem, gostem, ajudem com os conteúdos, com as dicas. E aquela velha pergunta, né, daqueles transtorninhos que a gente não sabe nem se tem nome. Será que pode tratar? Como que pode tratar? Será que é só na via da medicação, do calmante, do antidepressivo, do anti-inflamatório? Será que é só assim? E a gente, por experiência própria, já vem percebendo que não, tem outras maneiras alternativas, passos paralelos que a gente pode estar fazendo que ajudariam o tratamento médico, ambulatorial. O pensamento do paciente, do cliente, ele é, sim, definidor do sucesso de qualquer cura, de qualquer cicatrização, de qualquer mudança de fase da vida. Pode tratar tudo isso de forma consciente e com a ajuda carinhosa e pacienciosa das terapias, né? E dos terapeutas. A gente tem o intuito de trazer bastante pessoas para falar de um tema apenas, uma dor apenas, e trazer alternativas em relação a isso. Né, meninas? Por que a gente começou o Pode Tratar? Então, na verdade, começou com uma conversa minha e da Simone. E a gente ia começar a gravar uns vídeos no consultório mesmo, conversando, se atendendo, né? E aí a gente conversando, eu falei, imagina, né? A gente podia ter um podcast. Tipo, pode tratar? Essa dor pode tratar? E nisso a Raquel estava passando, né? Aí a gente chamou, falou, então, a gente está com essa ideia e tal. Ela, calma que eu já volto. No caso, ela já veio com o podcast preparado, tudo esquematizado, e estamos aqui muito felizes, nervosas, mas muito felizes com esse novo movimento. O Pode Tratar, ele veio justamente para que a gente consiga auxiliar, né? Para que as pessoas entendam que existem muitas terapias que, infelizmente, hoje nem todo mundo conhece, mas que elas estão aqui e elas podem ajudar muito. E existem algumas sintomas ou, sei lá, emoções que as pessoas não sabem que pode tratar. Então, Pode Tratar vem exatamente isso. Pode, gente. A gente pode tratar, a gente pode auxiliar
não só com uma terapia, com várias terapias. Isso que é muito legal. Então, a gente percebeu assim que um paciente meu faz muito sentido ser atendido pela Elisandra, pela Raquel e por muitos outros terapeutas. Então, assim, não é tirar o de ninguém, é muito pelo contrário, é incluir, né? São as terapias integradas, né? Quanto mais terapia, melhor a pessoa fica. E é bem isso, depois que a pessoa entra, a pessoa não sai mais. Né? E é uma forma leve, sem dor, né? É maravilhoso. Então, quanto mais pessoas conhecerem, vai ser uma transformação. Vai ser muito bom. Muito legal isso que você falou, Simone. E aí, nossa querida host, Renata? Gente, eu acho que boa tarde todo mundo, bem-vindos aqui ao Pode Tratar, um podcast que vai acontecer quinzenalmente pelo esse canal que vocês estão acompanhando, da Rádio Educadora FM de Dois Vizinhos. E eu acho que o meu melhor testemunho para a estreia do Pode Tratar é o quanto é um assunto de alta demanda. E cada um tem a sua demanda específica, seja física ou emocional. Esse autoconhecimento que o podcast promove, que o Grupo Oriente promove, que todas as terapias que a gente tem à disposição promovem, é sempre um ganho para a pessoa, para a família dela, para a comunidade. E eu, estando no dia a dia do jornalismo, ali do programa 7h30, eu vejo a repercussão que dá, a virada de chave que traz na vida de muitas pessoas, mas, principalmente, eu vejo quanto elas ainda acham que isso é inacessível, não é para elas, talvez seja lá para a família A ou B, e o Grupo Oriente faz um trabalho, assim, seja pessoal, privado, mas também atende muita gente de uma esfera um pouco, num contexto mais social. E, a partir do momento que a nossa comunidade perceber as vantagens que tem de você tirar alguns bloqueios para o aspecto geral da saúde, todo mundo ganha. Ganha quem for do executivo, do legislativo, do social, da educação. Então, sim, é acessível, é para muita gente, e esse podcast veio para mostrar, para trazer essa proposta de que qualquer pessoa que tiver um pingo de iniciativa já vai ter vantagens com isso. Às vezes, a gente tem que mudar só um pontinho, que é um ponto de vista. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Quinzenalmente aqui, colocando à disposição. Eu tenho certeza que a nossa comunidade está carente disso. E cada um tem a sua própria demanda. E já que estamos na era do on-demand, eu acho que vai ser muito importante vocês acompanharem quinzenalmente esse podcast. Então, eu estou muito orgulhosa, porque é o tipo de conteúdo de altíssima qualidade que a Rádio Educadora e a Black Box querem colocar à disposição da comunidade. Bora lá, que pauta é o que mais tem, né, Raquel? Sim, temos muitos assuntos para ir devagarinho tratando, né? Que é dar luz, que é olhar, dar a consciência. E como a gente está numa abertura, quem são elas, né? O que elas estudaram, o que elas fizeram, não vai ficar fechado nesse trio. Nós vamos estar sendo, sim, um concreto piso, mas é para divulgar, trazer também vários outros amigos profissionais. E como as meninas já mencionaram, tem muitas situações que a gente não classificaria como uma doença. Então, para que ir ao médico? Não está nem descrito lá no Compêndio Internacional de Doenças, o famoso CID-10, como, por exemplo, ciúmes, ranço das pessoas. Um pé torcido semanal. Um pé, a pessoa que vai buscar carne no açougue só para dar a volta e pagar, ela já torce o pé sem nem cair. Várias vezes. Então, assim, às vezes a gente tem assim, essas repetições de dores e situações, às vezes passa até de geração por geração, e não tem como classificar, como tratar isso, porém tem. O nosso trabalho ele é mais ligado à palavra, à filosofia, então faz as pessoas pensarem e iluminarem algum cantinho ali do labirinto mental. E às vezes é essa troca de fala, de crença, de horário, né? Porque tem horário que eu posso estar fazendo coisas e tem horário que é melhor não. Tudo isso a gente ouve falar, né? Não vai pisar no frio com o pé gelado, que vai machucar a garganta. Será que isso tem lógica? Será que isso não tem? Então, a gente tem assim, muitas crenças, muitas lendas, e a gente tem bastante desarmonias para gerar harmonia. Então, a lista é grande de pautas que a gente já conseguiu em reuniões
anotar, né? E devagarinho, com a participação das pessoas, as dúvidas das pessoas e dos amigos terapeutas, a gente quer ir elucidando, quer ir trazendo como uma maneira de autoconhecimento e melhoras, né? Em nós mesmos. Não é mesmo, meninas? Yes. Vamos compartilhar, já que estamos ao vivo, né? Deixa eu mandar aqui também para uma galera, para ver se eles... Eu coloquei no grupo da família, minha mãe vai assistir, Também, né? minha mãe também vai assistir. A minha mãe vai assistir. Me assistir na TV. Então, hoje, né, a gente vai começar o nosso Vamos primeiro falar dos apoiadores, Justo. meninas? Muito importante. Muito isso. importante. Manda ver, mana. Quem que está apoiando a gente? Então, nossos apoiadores do podcast é o Oriente, Terapias Integrativas, aqui em Dois Vizinhos, né? O Grupo Oriente, que as pessoas já conhecem. A Livraria Copo de Leite, muito querida, do nosso amigo Guilherme, né? A Livraria Copo de Leite, Livraria e Papelaria Copo de Leite, é uma empresa que com mais de 24 anos de atuação aqui no mercado em Dois Vizinhos, né? Dedicada a oferecer o melhor atendimento, muitos livros, muitas coisas de papelaria. Vale a pena dar uma passadinha lá. E também os nossos apoiadores, a equipe da LOM, com os produtos energéticos, né? Os sprays. Nosso chá. O nosso chá, inclusive, que eu não sei o que é o chá. A Alisson, no próximo, você vai ter que fazer mais um chazinho. Mas a gente sabe que é para acalmar, então tá tudo É. bem. Na verdade, ele falou que era para acalmar. O intestino Aí para também. vocês, pra gente conversar e depois acalmar de novo. Eu tenho que acalmar meu intestino. Não podia só acalmar. Tá nervoso. Gente, a Alon nasceu com o propósito de reconectar o ser humano com a natureza, integrando conhecimentos ancestrais, bem-estar, equilíbrio físico, mental e espiritual, dentro de tudo que eles fazem. Acreditam realmente na harmonia entre a natureza e o nosso dia a dia, em família, como pessoas, né? Então, é uma empresa muito especial e está dando esse apoio. E a gente está aqui graças a esse apoio especial da Alon, da Livraria e Papelaria Copo de Leite e do Grupo Oriente. Então, gratidão a esse pessoal, muito mesmo, e a gente já devagarinho falará mais sobre cada uma dessas empresas, o que a gente pode encontrar lá, e desde já utilizando, né, os benefícios dessa parceria especial. Muito obrigado, pessoal da LOM, da Copo de Leite e do Grupo Oriente. Que, inclusive, você pode tratar com os sprays, com os banhos de ervas, com livros, né, da Copo de Leite, pode tratar com as terapias. Então, logo eles também serão nossos convidados para falar um pouquinho aqui, né? A gente espera eles aqui, sim, com certeza. E hoje, meninas, vamos nos apresentar um pouquinho? Então, né, o intuito do nosso podcast é tratar, né? Porque muitas vezes quando a gente for falar algo aqui, a gente sabe que em casa, quem vai estar nos escutando vai virar uma chavinha, né? E às vezes o auto-reparo aí do corpo, a autocura, como queiram chamar, já vai estar sendo trabalhada. Mas, contudo, no entanto, né, estamos aqui, quem somos nós, né? Então, a gente gostaria muito que a Raquel falasse um pouco sobre a história dela, porque a Raquel não é só a Raquel terapeuta, a gente sabe que ela é formada em psicologia, a grande maioria sabe, mas a Raquel também é a mãe, que então ela não tem o tempo todo para responder todo mundo, né? E que todas essas etapas, elas não são simples também. Então, assim, por mais que a gente seja terapeuta, a gente tem uma vida, né? E hoje foi bem tumultuoso para a gente vir, porque temos filhos e tudo mais, mas isso nos torna quem a gente é. Então, é muito importante que todo mundo que está em casa conheça quem somos, né? Quem é a Raquel? Né? Então, a Raquel vai falar um pouquinho de quem ela é, não só quanto terapeuta, mas quanto pessoa. Viu? Caí no sorteio, gente. Caiu no sorteio. A primeira 3, 2, sou 1. eu, mas semana que vem vai ser a Simone, na outra a Elisandra. A nossa ideia é que cada uma fale um pouquinho de si. E depois essa parte aí mais íntima vai ficando lá para os primeiros programas e a gente segue no foco, né? O que vocês querem saber, gente, de minzinha? Então, a gente quer saber... Tá aqui pra confirmar tudo. Ela tá rindo Para aqui. confirmar as histórias. A gente quer saber um pouco, Raquel, desde lá da tua infância, né? Tudo o que aconteceu, como você teve os primeiros contatos com a espiritualidade, desde o teu acidente, né, que você teve.
gente gostaria de saber Se de foi, tudo, na verdade. se foi Pode por começar. isso a busca do curso. Certeza, com certeza. Entende? Se foi por ali que... Desse Porque assim, contato a com os gente médicos. escolhe uma profissão, depois a gente vai trilhando ao longo do tempo, mas sempre tem alguma coisinha que acontece lá na infância que faz com que a gente meio que se direcione para algo, né? E hoje, muito mais consciente, a gente pensa, olha, né? Sim. Isso aconteceu comigo e hoje faz todo sentido, né? Então, assim, a gente gostaria de entender por que hoje faz tanto sentido, hoje, você ser a terapeuta. O que aconteceu lá atrás que fez essa... Sabe, curiosa essa pergunta? Eu Ela esperava. tinha dor de ouvido. Gente do Isso. céu, era uma criança que vivia sofrendo de madrugada de dor de ouvido. Isso. Hoje a gente sabe que tem uma ligação, né? Sim, então, assim, o primeiro tratamento diferente da Renata, porque gêmeas é uma coisa... As pessoas bloco. pensam que é Em bloco. isso, que é um É bloco, combo. é um pacote, assim, se uma tem, a outra tem, se uma é, a outra também tem que ser, se uma aprende, a outra não. E por muito tempo foram as gêmeas, não era? Era Tipo, aqui em gêmeas. desenhos, pelo menos dos meus tios e tal, eles comentavam assim, era as gêmeas, não até era a hoje. Raquel e a Até os 15 Renata. anos. Né? Então, assim, tipo, como assim, né? E até a minha escolha da psicologia foi para entender quem era eu nessa história, né? Porque eu admiro muito minha irmã, sempre esteve do meu lado. Ela era, para mim, assim, um porto seguro, sempre foi, até hoje é. Porque eu sou aquele autista, assim, que não tinha diagnóstico naquela época, né? Então, se hoje... Ih, não tem jeito a Raquel. falava a noite inteira dormindo, caminhava Nossa, ela dormindo. dava discurso de modelo dormindo, gente. Né? Hoje a gente entende que tem muito a ver com a parte de projeção espiritual também, mas naquela época era benzedeira atrás de benzedeira, era o tempo todo indo nas benzedeiras. E ninguém tinha uma explicação, né? Então começava assim com muitos zumbidos. Eu era uma criança que às vezes não escutava o que tava. Quando falavam comigo, eu estava olhando para o outro lado, assim. Aí falavam comigo, eu estava ouvindo o zumbido e a voz da pessoa. Então o primeiro tratamento mesmo foi eu indo com a mãe de ônibus para Curitiba. A gente passava a noite inteira no ônibus. Meu pezinho ficava em cima do banco do ônibus e a minha cena de lembrança é que eu nem encostava ainda no chão, de tão pequena que eu era. E a gente ia, fazia fono, fazia alguns exames para ver se era surda ou se era teimosa. Mal criada que Eu era mal mesmo, educada né? mesmo. E dali eu não tenho muita lembrança, mas eu tenho essa lembrança de viajar junto com a minha mãe e fazer esses exames e depois voltar já no dia seguinte, porque a mãe tinha 4 filhos, não dava para deixar os 3, né, largados assim. Então, esse foi assim o meu primeiro momento de contato com o jaleco branco. Literalmente. A gentileza da recepção, a maneira que conforta a ansiedade de um primeiro exame, de uma sala fria, todo aquele carinho que eu senti já ali, eu já me projetava em também fazer, né? Depois foi apendicite. Ai, Também. é verdade, Eu tive teve uma essa- internalização com 7 anos de idade, uma apendicite estourada e eu reclamava de dor de barriga. Daí falavam, vai fazer cocô. Mas eu tô com dor de barriga, mas vai no banheiro. E até que isso foi realmente levado ao médico, daí houve uma infecção e eu passei um tempo com sonda, tudo, tratando uma infecção gravíssima de uma apendicite estourada lá, faz uma semana já. Nisso também, aquele contexto do pessoal carinhoso da medicina, né? Eu poderia ter tido muito trauma por causa de ponto, por causa disso, por causa daquilo, mas não. Eu acho que eu olhava mais o carinho, a força, a motivação. Você consegue, mais uma vez, aguenta firme. Isso tudo vinha da família e dos atendentes, né? E a Renata todo esse tempo voando. Feliz, contente, seguindo a vida. Nem Tentando tanto. entender, Tentando né? A gente entender. também tenta entender. Porque, assim, além dela ter pena, dó, saudade da irmã, porque morava junto, A gente dormia sente um junto. pouco também. Sim. Daí a irmã está internada, ela está em Mas casa. o pior veio depois, eu acho. Sim. eu Mas acho também. que isso foi tudo um preparo, né? Sim. Depois Pra é gente que se veio... acostumando, né? A mãe levava ela sozinha. E a Aham. gente fala, o que está acontecendo, meu Por Deus? que ela foi e eu tô aqui, né? Sempre a ovelha negra. Psicodélica. A mais- a Nunca mais- será negra. A mais estragadinha. Porque sempre era eu a medicada, hospitalizada. Em esse contexto foi sempre de pequena. Nenhum dos meus irmãos passou por nenhum tipo de cirurgia. Não, o Giovanni teve O Gil apendicite. Pente. Mas daí o Giovanni, Mas bem foi depois depois. da minha. Ah, sim. Depois do meu. Né?
E aí, depois, isso foi com 7 para 8 anos, com 10 anos de idade, um grande acidente de carro. Esse, sim, foi um divisor de águas, tanto na alma que está aqui dentro, né, nessa pessoa que ilumina esse corpo. Ali eu tive muitas experiências que uma hora eu quero sentar assim, até escrever e contar. Eu ainda guardo essas experiências como um tesouro. Para mim é difícil, eu não questiono, eu não duvido. Eu passei anos questionando e duvidando, achando que podia ser invenções, muita medicação, ou quem sabe até a pancada na cabeça. Porque quando eu retornei dessa situação de desacordada, muito tempo lutando para voltar de um certo coma, voltando, né, tentando sobreviver a muita perda de sangue. Eu só tinha 10 anos e eu ainda estava menstruada. Vocês sabem como é que é a menstruação de menininha de 10 anos, é muito fluxo, né? Então eu já estava um pouco anêmica, daí passo pelo acidente, daí tem todo um processo aí de quase se foi mesmo, né? Mas fala do acidente. O acidente, que parte do acidente, porque é você que estava Desde o junto, começo. você podia falar, Isso. né? Eu perdi a A consciência. gente tinha 10 anos, o Giuliano 11 e o Giovanni 12. E a gente, nossos pais estavam viajando, estavam na Europa, visitando uns tios que a gente tem. E daí, no domingo, a gente foi almoçar na casa da avó e do vô lá no Verê, de carona com o tio e a tia e os priminhos. Na volta, a gente usava caminhonete, numa época que não tinha essa preocupação toda, né? Estávamos em 8, 4, 5, 6, 7 crianças. E um cachorro. Um cachorro e o tio e a tia. E daí a gente foi na carroceria. E aí veio um caminhão contramão, numa curva, voltando do Verê. Aí foi aquela loucura, né? Foi só isso, basicamente isso. Tiramos a frente da caminhonete e o caminhão bateu na parte da carroceria, onde pegou as costas do Giuliano e o braço da Raquel. Esse braço esquerdo aqui, lindo, maravilhoso dela. Lindo, maravilhoso. Até hoje eu não sei como que super minha irmã está funcional, viva depois dessa experiência, porque meio que arrastou a gente, todo mundo, nesse acidente. E foi muito sangue. E a gente era muito novo, sabe? Sim. Foi muito assustador. Até tudo tomar as caras, o pai e a mãe longe, todos os irmãos do meu pai ou o irmão da minha mãe, comovidos, tentando tomar as melhores decisões, lógico. Mas era um domingo à tarde, né? Até aqui o atendimento num domingo à tarde, isso faz 30 anos. Imagina. Eram outros 500, né? Então, açougue, meio que né? costuraram o braço dela. Não, a primeira ideia, eu lembro, isso é uma coisa que veio na minha mente, entre voltar de muita anestesia. O primeiro socorro foi aqui em Dois Vizinhos. Eu lembro de eu ainda estar jogada na pista e pedir para o meu irmão buscar o meu braço. Eu lembro disso também. Né? Ele veio Volta até mim lá, ela falava. E eu falava, só volta lá e busca meu braço, que ele não está aqui. Né? E o Giovanni, né, escoteiro de Todos nós éramos primeiro socorro, escoteiros. né, já pegou, já fez juntou, porque o braço abriu assim, né? Não sei se vão estar vendo na câmera, né? Mas ele abriu aqui e só ficou essa pele segurando essa parte dessa, né? Então, era uma questão de juntar aqui, fazer uma tala, alguma coisa e voar. Mas o médico teve coragem, porque qualquer outro teria já decidido pela amputação. Foi isso E que eu ele ouvi. falou, vamos amputar imediatamente. Também ouvi. E ele optou, não, nós vamos dar mais uma chance. Isso. E aí fez um esquema lá e te mandou para Pato Branco, toda a família ali mobilizada, mas ninguém sabia direito o que fazer. E né? sem o pai e a mãe Eu lembro ali. dela na maca, meio grogue, assim, ela pediu para eu tirar a presilha do cabelo Isso dela. eu tenho essa lembrança também. Eu lembro que eu tirei a presilha e não me deixaram ir junto. Para mim, também foi um... Deve ter Não, sido. eu tenho que ir junto. Mas eu tinha 10 anos. Sim, claro. Não me deixaram ir junto para Pato Branco. E foi muito agitado isso. Foi realmente... Não gosto nem de falar, nem de lembrar. Não. Eu não sei como é que ela está viva, Eu tenho pouco relato ainda dessas cenas. Foi triste. Os meus relatos são mais do processo de cirurgias e foco mental, né? E um trabalho de hipnose junto, de motivação. Eu tenho mais memória disso, né? Mas eu lembro do Dr. Mussi também falando muito, assim, a nossa Dr. sorte Mussi. foi que ele estava de plantão. E o que é legal da gente falar é que Deus cuida de cada detalhe, né? Porque o Dr. Mussi estava na Suíça fazendo um treinamento de colagem de ossos. Nossa. E ele estava chegando no aeroporto de Curitiba quando eu estava terminando de fazer uma atadura aqui, né, no São Judas Tadeu. Era São Judas, né?
E aí entraram em contato com o Dr. Mussi, ele pegou a estrada de Curitiba, exausto de uma viagem da Europa, e passou 28 horas em cirurgia Com a Raquel. comigo. E eu né? lembro dele falando, eu costurei ossinho por ossinho, músculozinho por músculo, Colei nervinho por nervinho. Eu emendei tudo. E eu aprendi tudo Agora essa semana. rezem. E ele falava Tá fresquinho, assim, então. Tava fresquinho. agora rezem, chamem. Ele falava pra gente, se vocês nunca rezaram, claro que a gente rezava, né? Sim. Mas eu acho que foi quando eu entendi o que era a fé de verdade, foi nesse momento. Sim. Antes eu disso acho era que tudo o catequistas e padres. diferencial de um médico, de um terapeuta, é isso. É o lado humano, é o não desacreditar, né? Não. Colocar uma força a mais. Ele né? sabia que só ali, É. ele sabia que era um milagre que a Que era um gente milagre. precisava. E assim, ó, são poucos, né? É. Assim como tem aquele que, tipo, vamos amputar, Sim. tem aquele que não vamos, por quê? Ela é Porque tão jovem, vamos tentar. e assim, ó, e nada é impossível, né? Então, assim, quando tem um médico que ele faz o que ele pode, mas ele também entrega, é aí que você sente, né? Então, acho que na jornada tem muito disso, porque pegar esse tipo de profissional é um exemplo de é isso que eu quero ser, entendeu? Não a médica às vezes, mas quando eu for tocar no ser humano, eu ser uma, né, outra alma humana também e fazer isso pelo outro. Então, assim, fantástico, né? Tipo, Foi mesmo, ele gente. foi ali para vocês naquele momento transformador, né? Porque além dele estar com conhecimento, claro, né? Mas isso, sabe? Fé, gente. Fé. Mas eu, nessa época, eu achava que aquele momento era o maior desafio da Raquel. E eu acho que foi exatamente um ano inteiro após isso. Sim. Cada dia um enorme desafio, Nossa, eu principalmente só para gritava. reabilitação. Sabe? Eu via a Raquel desmaiar de dor direto na fisioterapia. Gente, olha... ainda bem que passou essa fase aí. Sim. E depois foi lá e virou uma mega atleta no handball. Ninguém sabia, ninguém imaginava Como tudo que ela conseguia. passou. E dá-lhe gol de ala ainda. Era uma loucura. Foi, olha, legal esse teu ponto de vista. Eu Porque, olhava assim, lá arremessando no jogo e falava, gente, como é que pode? Mas Vocês com o não braço estão direito, entendendo. né? Com o esquerdo, eu tinha que meio que esconder, assim, porque ele ainda é meio bobo até hoje, assim. Porém, para quem tem um braço amputado, né? Com toda essa mobilidade, ele é Tai Chi maravilhoso. Ele é Chuan, maravilhoso. e espada, leque, basquete, adoro esportes. Tanto que eu falava que eu queria ser atleta e não psicóloga, né? Porém, hoje a gente consegue com a psicologia e com alguma atividade física no meio termo. Mas é interessante isso porque essa postura amorosa junto com Deus, sabe? Isso eu encontrei em muitos momentos. Há maneiras de aprender a achar essa regeneração milagrosa e perceber os milagres assim acontecendo, pequenas sincronicidades que favoreceram e não atrapalharam. Então, se fosse outro dia, se fosse no sábado, e se fosse uma semana antes, tudo isso a gente às vezes para filosoficamente assim e sorri. E percebe que há um plano, há um tapete. Por mais que o tapete esteja sendo chacoalhado, ele ainda é base, ele ainda sustenta, né? Então, nessa fase, foi esse acidente, né? Que eu tive contato com, desde terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, cirurgiões, psicólogos, a comunidade muito presente. Meu pai é conhecido, foi falado no rádio. Então, assim, aquela corrente de orações, até hoje eu encontro pessoas que falam, nossa, você é a gêmea do acidente. Eu acompanhei naquela época, né? Que bom que você está bem e tal. Então, até hoje eu sinto que isso trouxe também uma força, que depois eu usei com a Lavínia, né? Porque eu precisei com a Lavínia muito isso também. Sim. Então, a minha pequenininha, para quem não sabe, é a minha filha. Então, isso tudo, acho que foi me preparando, né? Então, teve esse acidente. E depois aí foram 4 anos de muita fisioterapia, de muitas cirurgias. Eram 2 sessões diárias de fisioterapia. Um beijo, doutor Andreus. Acho que todo mundo já foi um pouco paciente dele. Né? Eu, alguns anos atrás, se eu enxergasse ele na rua, eu atravessava a rua, de trauma que eu ainda tinha. Mas dor. aí a psicologia foi me levando a ser autotratada também.
E aí hoje eu encontro ele na rua, eu até vou lá e abraço e homenageio ele, faço selfie, faço story, falo, tá aqui a doutora Andrea. Hoje em dia a gente fala, isso não é uma agressão, é um processo de cura. Né? Porque Mesmo ele, com dor. Ai, mas ela tava cheia de parafuso, Imagina. gente. Ele tinha deitava que forçar. Ui, era horrível, gente. Não, imagine ele Embolava numa tudo criança Eu também. queria voar nele. Sim, Imagino. É para o Imagine a seu tua mãe. bem. É aquela fisioterapia mais antiga também, né? Hoje a gente sabe que tem técnicas de mobilidade repetitiva, que não é só a roda do fisioterapeuta. Não, mas a gente fez uma banheira na casa nova só para você poder fazer os exercícios embaixo para d'água. desembolar aqui, ó. Porque embolava Imagina, tudo, tudo tensa. tudo, Não, até e aí a ouvido. cada físio tensionava tudo de novo. Sim. Porque a cada processo de dor... Eram duas quebrava. sessões, era uma fisioterapia e uma hidroterapia. E se tivesse acupuntura nessa época, Não, será? e já existia, mas a gente nem tinha acesso, né? É verdade. Certeza. Ainda hoje tem muitas pessoas que não entendem. Tu imagina na época, né? Então, quer ver? Isso até né? eu tenho até um depoimento legal para falar da acupuntura nesse meu braço. Porque aí passaram-se essas etapas, a gente foi morar em Curitiba, foi fazer pré-vestibular, fomos fazer intercâmbio, a Renata foi para a Dinamarca e eu fui para os Estados Unidos. E a família que me hospedou era uma família de orientação filosófica xamânica. Então, eu passei um ano compreendendo situações, fazendo o sinal da cruz, compreendendo, fazendo o sinal da cruz, e conversando com Deus, porque eu estranhava muito movimentos que honravam a natureza, honravam o planeta, mas não necessariamente falavam das figuras conhecidas que a gente tem nas religiões, mas sim também traziam, né? Então, era uma família que cuidava do sol, da fogueira, da colheita, do vento, da terra, do ar, da água. Eles eram todos vegetarianos, todos treinavam cães e disponibilizavam para a polícia, vendiam madeira e treinavam cães e tinham profissões assim normais, que nem encanador e tal, mas eram indígenas, eram índios lá norte-americanos, do estado de Oregon. Tanto que quem dos mais antigos, quem assistiu Dança com Lobos, toda aquela cenografia que tem no filme era da minha família hospedeira. Eles tinham um museu lá, muito legal, assim, ó, cavalos, araras, tudo solto no ombro. E o estudo normal de um high school, né? Aprendi a dirigir lá e aprendi a me conectar com o meu espírito lá. E lá que o meu pai norte-americano, um índio, me orientou para a psicologia. Porque até lá eu queria esportes, eu queria educação física, eu quero esportes, eu quero me extravasar essa energia, né? E aí ele falou, mas e todo esse trabalho psicológico que você já tem? Por que você não transforma esse teu trabalho psicológico também numa estrada para ajudar as pessoas? Tua alma tem isso, ele dizia. E eu, que alma, meu Deus, ela fazia assim. E olha que legal, né? Que a sincronicidade do universo de Deus, né? Que foi a Raquel para essa família, Sim. né, direcionada. Você foi para onde, Rê? Eu fui para a Dinamarca. A Dinamarca. Mas eu aprendi Então, muito também com a minha família lá. Então, cada uma Mas foi onde foi onde precisava, precisava, ir, né? é, Porque- exatamente. Mas eu nunca quis olhar para a psicologia, porque na minha família não tem nenhum psicólogo. Né? Então, quando eu cheguei com a notícia que eu ia fazer psicologia, meu pai regalou o olho e falou que eu ia passar fome com essa faculdade de bosta, né? Tipo, Ai, jornalista, meu Deus, né? Mas daí estava ali no caminho familiar, né, jornalista. porém, assim, como para mim era uma estrada familiar, terapia, falar sobre como está, como dormiu, se está mais motivado, se está mais desanimado, se era para mim, eu tive uma vida para esse olhar, então para mim pensar-me psicóloga era muito fácil. Eu tinha esse carinho também com o escotismo, com os trabalhos na Pastoral da Criança e do Jovem. Então, a gente tinha já assim, uma ação voluntária na cidade, incentivados pelo pai e pela mãe. Então, para mim, era magnífico me imaginar nesse papel. Mas aí eu ia ter que viver num escritório sem natureza, sem daí essa parte assim que a gente ainda vai quando escolhe profissão, né? Mas aí vai ter uma rotina muito massiva, não vou conseguir isso, eu vou enlouquecer só escutando carga pesada das pessoas. Tinha todo aquele mito, né? Que nós que vamos para essa área, a gente, por exemplo, na minha turma tinha 200 formandos. Hoje, 4 atuam.
com a psicologia. Nossa. De 200 colegas, porque é uma coisa que a gente tem que ser preparado para seguir em frente, porque realmente chega uma hora que a gente quer ter um assunto mais alegre, mas você está lidando com pessoas em dor, então você não foi preparado na faculdade já, então, né? Sim. Então, tem tudo isso que a gente ainda tem que ir regulando na gente. Mas eu falava que faria psicologia até pela influência desse meu pai norte-americano, que ele era um sensitivo absurdo, assim. Ele enxergava coisas no nosso campo de energia. Às vezes eu escondia coisas, ele vinha e jogava na ferida, assim. Então eu aprendi a ser confrontada positivamente para sair dos labirintos mentais de auto-mentira. Foi um ano assim muito de autoterapia, de autoconhecimento e de quebra de paradigmas, assim, de todos os sentidos, né? Eu não querendo ofender, também não queria ser ofendida, porque é um choque cultural muito grande. Sim. Só que o intercambista, ele é preparado a amenizar o choque cultural, né? Então a gente meio que vai preparado a pensar assim, mas é a cultura deles. Respeite, seja lá o que for que você vai encontrar, você não está indo para a tua casa, para a tua cultura. O objetivo do intercâmbio cultural é justamente abrir a coxa de retalhos, né? Então a gente tinha esse preparo e esse amaciamento para encontrar coisas bem diferentes. Para você ter uma ideia, a família que eu morava não tinha chuveiro na casa. Era uma bica, uma banheira. Então você enchia aquilo, tomava banho naquilo, esvaziava e não tinha isso assim. Você tinha que entrar num lugar, fazer a limpeza, esvaziar e era muito diferente. Tinha um veado pendurado assim na parede, uma cabeça do veado assim, te umas olhando, armas, tomar banho, uns arco e flecha, umas coisas assim. Uma decoração bem Uma diferenciada, um rústica. banheiro. Um pouco assim country norte-americano com índio, assim, sabe? Sim. E mais Nossa, uma deve ter sido delícia muito diferente. as pessoas deliciosas, assim, ó, em todos os sentidos, na maneira que se aproximavam, que passavam a sua cultura, que respeitavam assim muito. Então eu senti essa espera para que tudo bem você chegar a estranhar, a gente espera. Sim. Você está aqui para morar com a gente, não nós morar com você. Então foi um ano que eu faria totalmente tudo de novo, assim, em todos os sentidos. Voltei meio vegetariana já. Então, assim, o fato de parar de comer carne me agradava tanto que eu não conseguia explicar o porquê. Então, eu fui sentindo uma leveza metabólica e uma facilidade, inclusive, de sair desse eixo de dúvida mental. Porque quando eu estou em dieta de carne, eu fico mais insegura para tomar decisões e mais ambígua. Será? Mais isso, mais aquilo. E quando eu faço esse detox, eu consigo ir reto. Parece que... Isso eu percebi com a orientação desse meu pai, né, norte-americano. Aí voltamos, fui para psicologia, assim, muito difícil. É uma faculdade muito exigente. E ali eu ralava, eu tinha um amor por estudar aqueles assuntos que eu não tinha no colégio. Eu, no colégio, pegava muita aula particular, muita recuperação, não ia, uma dificuldade de aprendizado absurdo. Mas eu descobri o que é amar estudar quando eu entrei na faculdade de psicologia. Aquilo me fascinava, assim, que eu chegava a alimentar alguma coisa que estava com fome em mim, assim, sabe? E é a filosofia, né? As filosofias em si. Então, ali eu fui sentindo que eu estava numa área muito ampla, muito difícil de enquadrar, e que eu, por ser meio assim espalhada, meio surda, meio não, eu achava... Meio espalhada, meio esquisita, meio surda, mas não, nada meio disso. Meio sensitiva, mas um pouco traumatizada, um pouco terapeuta, um pouco louca, um pouco médica. Eu sentia que era a abrangência das possibilidades que me agradava, e não a especialidade, é a certeza do 2 mais 2 são 4 pontos. Isso, tudo bem, isso me conforta. Isso mas o que é relativo me agradava muito, sabe? Porque vou tratar a ansiedade, mas isso é relativo. Quantos anos tem? Há quanto tempo trata? Já tem tratamento? Já fez antes? Nunca fez? Tem na genética? Não tem? Então, é tão relativo que a gente precisa estudar o ser. Este um ser. E aí eu descobri que este um ser pode ter nascido gêmeo ou não. Ele é único em sua essência, em sua alma. Então, eu tinha o objetivo de entender
a formação das personalidades gemelares. Eu Por quê, né? Porque nunca, Amém, me salvou. gente, não tinha nenhum livro no planeta sobre a psicologia para gêmeos. Sim. Nunca, ninguém escreve isso, né? A memória de um gêmeo que passa para o outro, mas foi ele que viveu e por que está comigo a memória? E a gente não conseguia se falar muito nesse Sim. ano. Tipo, foi Cada uma numa faculdade, a cada Renata uma no num jornalismo. continente. Não, no intercâmbio Ah, ainda, no intercâmbio Sim. ainda, sim. E eu estava num lugar na Europa, ela estava nos Estados Unidos, a gente se falou no telefone 2 vezes. E para ganhar trote da tua família ainda me ligaram, me deram o maior susto. A minha família era Brincaram brincalhona. comigo num trote lá. Idiota, Bem nada a ver, eu tenho raiva até hoje da sensação que eu tive. É. Mas vocês sentiam as coisas uma da outra mesmo Foi ali com que eu essa sentia distância? Foi ali minha- que eu comecei a perceber o que, que era me afastar dela. Porque às vezes me dava um troço, eu estava tudo bem comigo, Uhum. mas era com ela. Sim. Entendeu? Idem, Idem, Mesma é. coisa. A verdade, Renata inclusive quebrou da a gravidez. perna, quebrou É, a perna quebrou lá o na joelho. Dinamarca. Aham. Caí da bike também. E numa situação de neve, né, bem complicada, e eu comecei a tremer de frio. Eu não sabia E andar chorar. de bicicleta. E eu na estava em neve. outro continente. E eu Sim. tremia de frio, tremia de frio, tremia de frio e chorava. E todo mundo, o que, que você tem? O que, que você tem? Ainda bem que esse meu pai, norte-americano, ele tinha algo... Eu que estava com hipotermia. Ele imediatamente, ele protegeu o meu campo com as mãos, fechou o olho e falou, ligue para sua irmã. Doido, né, gente? Uhum. E aí eu Muito comecei a legal. ligar para minha irmã. E minha irmã não estava em casa, mas a família já tinha notícias. Olha, ela quebrou a perna, ela ficou um tempo no frio, mas está no hospital. O gelo Quando ela conteve. chegar, aí a gente pede para ela te ligar e tal. Daí, mas foi muito louco E tu aquilo. ficou Eu falei, sozinha? É que assim, depois eu explico, mas é que no inverno, né, na Europa, principalmente Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, 10 da manhã o sol nasce e 3 da tarde o sol se põe, certo? Eu estava lá no Polo Norte quase. Uhum. Então eu fiquei meio que de noite no breu, mas era 6 da tarde, Sim, sim. 7. Era cedo, mas era... E como tinha muita neve, eu perdi o ponto de ônibus, eu não conseguia achar. Estava tudo branco e eu era muito Sim, inexperiente com essas coisas. Lógico. Então, a hora que me largaram no ponto de ônibus correto, minha bicicleta já estava embaixo de neve e eu precisei ainda pedalar 3 quilômetros, que eu morava num lugar mais distante. Aí, gente, eu estava lá com o fone de ouvido cantando I believe I can fly. Enfim, não vi uma vala, não sei, não dava para ver nada. Não dava, Sim. eu tinha que literalmente adivinhar onde estava a estrada, onde não era a estrada. Sim. E aí eu caí no buraco lá e demoraram para me achar e foi feio mesmo. Não foi feio o acidente nem Sim. a A fratura, situação. Mas a situação, mas a né? hipotermia, Sim. Sim. os dedinhos roxos quase caindo do pé Caramba. foi assustador. sim. E aí Precisa de esse resgate. meu pai norte-americano falou, assim, ó, aposto que é algo com a irmã gêmea dela. Uhum. E aí, daí que a gente começou assim, tipo, ué, mas existem essas coisas de um gêmeo sentir do outro, porque a gente até então... Eu estava em pânico nessa hora, com certeza. A gente até então sabia que existia e tal, Uma mas conexão. não assim tão Forte. tão né? Físico. forte, assim, muito forte nas Sim, entranhas mesmo, assim, sim. e descontrolável, assim, ó. Era uma ação involuntária que me invadiu. Muito legal, né? E Muito legal dos outros. não, eu achei fascinante depois que passou, Sim, né? claro, Mas depois que passou, Durante, né? eu falei, isso aqui é uma incorporação, meu Deus. E eu estava incorporando a energia psíquica Tá, Renata. simultânea, paralela, alternada da minha irmã. E isso aconteceu em outros momentos também. Depois a gente foi já sabendo lidar, entendeu? Mas assim, aquele ali foi o carro-chefe. Não, para mim Foi foi o, o acidente do o braço. primeiro. A Rê já foi sentindo Verdade. outras coisas antes, né? Mas para mim foi a primeira vez. E ali tinha lá um Alguém suposto, que já já tinha alguém me explicando, né? Nossa, Fora legal, que, né, gente? Nossa, sim, legal. e o mais interessante é que depois de 2 semanas disso, porque isso foi perto do Natal, né? É, Daí daquele jeito. Neve. Aí a minha família americana, a vovó, então assim, eu tenho a mãe da minha mãe americana, a minha avó, ela morava no Japão. Então ela era uma índia que conheceu um japonês e fazia uns 12 anos que ela estava morando no Japão. Então ela vinha para os Estados Unidos visitar a filha, a neta e tal, 2 vezes por ano. Uma no Natal e uma no Spring Break deles lá, que é na primavera. E essa minha vovó americana chegou 2 semanas depois com o marido japonês
mestre em Reiki, Karuna Ki Reiki, Reiki, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu passei 4 semanas com ele, me fazendo desenhar símbolos de Reiki lá. E eu perguntava por quê, porque eu achava bonito desenhar em japonês. Sim. Nós estávamos de férias, estava nevando, não tinha para onde ir, as casas ficam realmente ilhadas. Então, eu passei 4 semanas sendo iniciada em Reiki Karuna Ki e não sabia. Nossa, que legal. Daí, devagarinho, ele falava... 17 anos. Eu tinha Sim, 17 pois é. anos, gente. E sabe por que ele fez isso comigo? Porque eu já estava há 4 meses sem comer carne. Sim, já Porque ele estava tinha vindo preparado. antes, no Spring Break, e não fez nada. Mas como eu já fui ficando vegetariana, fui sutilizando a energia, quando ele veio depois, ele já veio pronto para me treinar. E ele disse que era uma promessa que ele fez para mim em outra vida. Nossa. Deu beleza? Ok, tio. Pode ser, eu tô eu que adorando não o vou desenho. cobrar, Exato. né? Eu nem sabia que eu tive outra vida. Naquela época a gente justo. nem nada, né? Mas muito obrigada. Falar assim, né? Vai que E eu achava lindo aqueles papéis, aqueles pincéis, aquelas acho lindo. escritas, Nossa, é aqueles lindo. símbolos. Eu relaxava fazendo. Então a gente ficava assim 4, 5 horas fazendo os kanjis, né? E aí ele explicava que era a energia do raio, da luz que vem do céu, a energia da potencialização, não sei o quê. Ele ia explicando em japonês. A vovó norte-americana traduzia para nós em inglês. E daí daí ele falava, ai, né? Daí ela vinha e traduzia, e era uma graça de ver, assim, porque ela já tinha virado uma índia japonesa, porque Ai, ela era fofa. toda bonequinha Sim. de Japão, as coisas mais lindas do mundo, e super gentis, super alegres. Então, ali, eu já fui iniciada em Karuna Ki, e eu trouxe a iniciação do Reiki Karuna Ki já com 17 anos, né? E daí começamos a faculdade de psicologia. Aí a gente já passa assim por outro processo, onde eu no final da faculdade eu conheci o pai do meu filho, lá no comecinho da faculdade conheci ele, passei a faculdade namorando, casei. Daí durante a especialização em psicodrama o Pedro nasceu. Daí já me separei, né? Porque a gente quando casa tem que casar com o marido e não com o paciente. Ele era muito paciente, assim, era mais paciente do que marido. Na época. E aí, então, quando veio o Pedrinho, eu fiquei mais com o filho, né? E fui descobrindo uma outra habilidade, né? De poder ficar de boa com as famílias, a família do pai do meu filho, a minha, ficar de boa com todo mundo, fazer um convívio legal com todo mundo, sem brigas, sem mágoas. E fazendo essa rede de apoio. Por quê? Porque eu tinha um filho pequeno e eu estava ainda trabalhando e ainda terminando uma formação de hipnose, terminando outras formações que eu fui buscar de naturopatia depois da faculdade. E então, aquela rede de habilidade de escutar as coisas, não levar para o lado pessoal, fazer cara de samambaia, no dia seguinte tá ali de novo. A técnica do é mesmo. É mesmo, é maravilhosa. Porque tem que ensinar no podcast. Tem que a ensinar. técnica do é mesmo importante. é mesmo funciona, mas isso fica para um próximo podcast. Próximo episódio. Porque isso a gente só aprende depois de anos de É vivência. tempo. É tempo, né? E daí, nisso, surgiu o momento de voltar para Dois Vizinhos, né? E eu lembro que eu já trabalhava num centro espírita lá em Curitiba, o Centro Dr. Bezerra de Menezes. Mas você vinha, né, para Dois Vizinhos, atender, antes de decidir. Quer ver como que começou eu atender É. de verdade? Começou com a morte do Juliano. Uhum. Então, que ano que foi? Aqui, né? Porque lá você tinha teus pacientes. De trazer para cá. de trazer Sim. para 15 anos cá. atrás. Então, assim, eu já tinha É, meu mais ou consultório de menos uns 15. psicologia, eu já trabalhava junto com uma psicopedagoga, então a gente tinha um trabalho em conjunto com mães e crianças de fracasso escolar, déficit de atenção, hiperatividade. Então, eu era a psicóloga desse complexo familiar e ela era a pedagoga. Essa minha sócia, Loriane de Fátima Ferreira, um beijo, espero que em algum momento ela assista ou até venha conversar com a gente. Ela é espírita desde criança, numa família espírita. E ela escreveu um dia em cima da minha mesa um papelzinho, assim, só uma palavra. Um papelzinho branco, escrito em azul, escreveu assim, apometria. Escreveu, colocou ali na minha mesa e foi atender lá na sala dela. Depois eu falei, o que é isso, Lori? E ela, pesquise. E fez assim para mim, pesquise. Aí foi com ela que você aprendeu isso, né? Daí a Pesquise. apometria veio na minha vida. Eu comecei a estudar, mas eu não tinha gente Google, tá, gente? Isso é coisa de agora. A gente ia para as bibliotecas. Então, eu encontrei o livro de apometria do Dr. José Lacerda.
e do Dr. Godinho, 2 médicos gaúchos, um psiquiatra e o outro cirurgião. E ali eu comecei a estudar sobre apometria e eu fui convidada a participar de estudos num centro espírita lá em Pinhais. Isso um mês antes do Juliano falecer. Eu já comecei a ir para estudar, para aprender, para ajudar com os chás, porque a gente fazia atendimentos à população lá. E eu estava lá de escriba, então a pessoa chegava, ganhava a terapia, e depois o médico falava, fala para ela ler o evangelho, mais no lar, tomar tal chá, evitar tal comida, e eu tinha que anotar. Daí ele entregava para mim e eu acompanhava esse atendimento, essa pessoa até a porta, falava, olha, é legal você incluir isso, eles falaram que é para você isso, escute tal oração. E aí eu fazia essa de psicóloga, né? Porque como eles sabiam que eu era psicóloga, eles colocavam todo esse feedback e encaminhamento para a saída para mim. E eu queria ajudar, e queria aprender, e eu me sentia muito bem naquele ambiente, tanto no início, quanto no meio, quanto no final, quanto no dia seguinte. Aquilo reverberava positivamente em mim. E não tinha Netflix, nem seriado, nem balada nenhuma que trazia aquela energia para mim. Sim. Que é essencial, assim, sabe? Que é ajudar a fazer o bem, né? Depois de um tempo, eles começaram a me treinar de uma maneira diferente, que na apometria antigamente era assim, você precisava de 3 médiums no mínimo, né? Então deitava um médium que doava o campo energético e saía do corpo e ficava esperando do outro lado. E os outros trabalhavam nesta pessoa que estava na cama. Então era assim, eu deitava, era projetada para fora do corpo e o meu corpo ficava de matriz para os atendimentos. Então era assim, pegava o papelzinho, vamos atender agora a Joaninha que está com pós-cirúrgico de pedra no rim, não sei o quê. Daí todos os médiuns se concentravam para sintonizar essa energia dessa paciente, traziam um campo energético, acoplavam no corpo, atendiam ela e devolviam ela para o corpo dela e próximo, agora é o fulano que está desempregado, não para de beber, está com dificuldade de se relacionar, fulano se chama tal, nome tal, está com essa questão, sintonizando os mentores e tal. Buscava o fulano, colocava ali, limpava, arrumava, desobsediava, descarregava, fazia o que fosse preciso, inclusive cirurgia espiritual. Nisso, devolviam o fulano. E assim, umas 15, 20 pessoas, daí no final, faziam uma limpeza no meu campo de físico e eu voltava para o corpo. E nisso eu estava tendo consciência de onde eu ia, por que eu ia, com quem que eu ia, porque desde o acidente do braço, desenvolveu-se essa consciência astral em mim, tanto que no hospital eu enxergava a minha avó rezando ajoelhada, eu enxergava o médico fazendo piada para o anestesista, eu ria das piadas junto, só que eu estava em coma. Sim. Né? Então, nem contei essa parte ainda, que é muito íntimo contar isso. Eu ia perguntar antes dessa parte, mas... A parte da projeção astral, a parte do sonho lúcido, ali né? que daí tu percebeu que não era só não era algo da sua sonho, imaginação. não, porque assim, ó... Aqui, porque quando lá tu você era foi muito treinar, novinha, né, né? no caso. Eu era muito Pra novinha. saber se era ou se não era. Mas aí depois... Depois, caiu a em ficha. Pinhais, que eu comecei a ver que eu tinha essa... Que aquilo tudo aconteceu. Que isso era um talento, um dom, alguma coisa assim, um né? tipo de mediunidade, exato. E daí, nisso eu fui sendo treinada assim. Depois de um tempo, a espiritualidade já me orientou para voltar para 2 vizinhos e eu falava nem a pau. Não você... quinha. Não quinha. Eles vão me queimar em praça pública. Você é uma... Não vai dar. Daí eu falava Quase assim, que foi, inclusive. porém eu vou fazer exatamente isso lá, eu vou fazer exatamente esse meu processo terapêutico lá, sim, nem a pau. Acho que Aí não que vai não dar, quero. hein? Acho que não vai Daqui rolar. 30 anos, na próxima encarnação, porque eles falavam assim, filha, você vai voltar pro berço. E eu fazia de sonsa, né? Filha, você vai voltar pro berço. Entendeu? A borboleta passou, né? Daí o berço, meu berço, berço. Que berço? Daí, onde que estava o teu berço quando você nasceu? Depende de qual das vezes. Que agora eu sei que já Daí, renasci. em 2 vizinhos, eu dizia, né? Daí eles vinham lá, vai voltar pro berço. E isso, o Pedrinho estava com 2 aninhos. E eu nasci.
A Renata ainda na China, que a Renata teve esse processo de morar lá também. Eu não vi ela se mudando. E eu falei, posso terminar minhas formações? Porque eu estou terminando hipnoterapia e se eu for para 2 vizinhos agora, eu vou ter que viajar para terminar a formação? Sim, filha. Mas você volta para o berço. E eu fui enrolando. Mas Enrolando. quando você recebeu esse recado, você já começou, tipo, quando você vinha visitar, você já começou a estava atender. vindo. Então, assim, o meu recado foi para eu fazer alguns primeiros passos, né? Ah, tá. Porque onde que você nasceu? Você acha que Deus erra onde faz você nascer? Deus não erra. Era bem assim. Deus, não, eu sei que não, mas eu erro ainda, não sei nada ainda. E nisso eu comecei a vir, falei com a Tati, o Ivan Bonaldo. Falei, porque o Ivan ajudou muito a família na época do falecimento do Juliano. Eu fiz uma sessão com ele de fisioterapia. E aí, a primeira pessoa que eu lembrei foi mandar uma mensagem para o Ivan. Eu falei, Ivan... E a gente conversava muito já sobre esse tipo de coisa. Ele era mais conectado com isso. Hoje ele está mais fechado para essa área, mas no começo ele tinha uma abertura maior, uma curiosidade, né? Ele me mostrava os cristais que ele tinha, uma cianita e tal. Daí eu falei, Ivan, eu tenho que ir para 2 vizinhos. Eu vou passar uma semana lá, mas eu quero para levar o meu trabalho. Onde que eu posso atender? Me dá uma ideia. Daí ele falou, eu vou falar com a Tati Bratti. Ela tinha o consultório ali em cima, perto da Girassol ali. E aí conversaram com a Tati e tal, e liberaram a sala da Tati por uma semana para eu ir toda manhã. Depois era de manhã e de tarde. Então, assim, eu vim... E essa Amanda foi uma das primeiras pacientes minhas. Eu vim e deixava para Deus. Falava, olha, minha agenda está consagrada para a luz, para Nossa Senhora. Eu não tinha comercial, não tinha nada. Eu simplesmente abri a agenda. E eu fiz um único movimento de comercial, que foi na época que o Giovanni fazia um programa, antes do 7h30. Sim, ele fazia o programa Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil. Que a gente mudou agora. E aí eu fui lá no programa do meu irmão, Giovanni, 10 minutos, falei, olha, eu estou vindo para 2 vizinhos com uma técnica de limpeza de traumas, bloqueios emocionais, ligada à psicologia e ligada ao campo astral, espiritual. Contato tal, telefone tal, me procurem. Nisso, gente, foi só o suficiente. Então, assim, eu nunca precisei realmente buscar pacientes. Eu acho que é uma coisa que já foi acontecendo, né? E aí que eu comecei a atender em 2 vizinhos. Daí eu atendi aqui uma semana, voltava para Curitiba, dava aula particular de inglês e tinha o consultório de psicologia. E aí o voluntariado no Centro Espírita. Aí vinha para cá, ficava uma semana atendendo, o que rendia para mim o valor do mês inteiro de 3 semanas lá em Curitiba, dando aula de inglês todo dia, em consultório, com quem trabalha com a saúde sabe, quem trabalha com plano de saúde sabe, a gente fica com pouquíssimo, né? E aí eu vinha e começava a ter essa percepção, né? O que rendia em uma semana aqui, eu ficava 3 semanas para tentar fazer a metade lá. Não, e fora a distância e função com o Pedro... E toda essa dinâmica que é muito mais complicada lá, né? Lá, pelo tamanho da cidade. Aqui tudo é longe, tipo 2 minutos. Tá ali a criança. Legal. Né? E aí, nisso, a ideia era vir para cá, porém só no momento que o Pedrinho decidisse que queria vir. Então, começou com ele tinha 2 anos. Isso. Né, Pedro? Começou quando ele tinha 2 anos. Só que quando ele fez 5 anos, ele falou assim, mamãe, eu tenho uma ideia. Que bom que veio na sua cabeça, meu amor. Vamos morar em 2 vizinhos. O que você acha da gente morar aqui? Porque a gente estava aqui, né? Era verão, lago e tal. Ele a tia Kelly, tio Gil, O vovô. Daí eu deixando ele ter a ideia, que era para ele ter essa ideia, esperando ele ter essa ideia. Porque eu não queria trazê-lo. É que ele nunca quer sair daqui mesmo, então... assim, eu não Vou queria... ficar Eu não queria né, ter esse karma, assim, tipo, essa dívida, né? Você vem embora com o meu neto, porque tem a família lá, né? Do pai dele e tudo. E aí eu fui deixando ele ficar cativado com a ideia, e quando ele me falou, aí eu arrumei tudo e vim. Então, foi mais ou menos assim que eu voltei para 2 vizinhos. 2013, oficialmente, voltei a morar, né? Eu atendia já em 2011 e 2012. Mas morar mesmo foi em 2013. Eu conheci você em 2011, né? Sim, quando eu vinha uma vez por mês, sim. Que foi em 2011.
chocante no meu dia. Eu vou contar toda essa história, que Sim. é longa. Maluca, Bem, né? bem maluca. O que é essa sessão, né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa perguntar antes que acabe. É. Porque o que acontece? Assim, a gente percebe muito, eu percebo muito, a gente começou a trabalhar junto no Espaço Reviver, e às vezes as pessoas falavam assim, tá, mas o que a Raquel faz? Eu falei, pá, eu já fiz 2 sessões com a Até Raquel, hoje mas eu não o sei quê? responder essa pergunta. E porque Agora ela assim, vai ó, tem responder. pessoas que têm medo, É. tem pessoas que falam coisas muito que não amplo. é. Então, assim, é muito simples para mim falar o que a Elisandra faz, mas é muito difícil para Falar mim o que a falar. Raquel- eu- E sabe eu que já eu fui respondo? paciente da Raquel, mas eu não sei explicar com palavras. Falei, cara, você tem que ir lá e fazer uma sessão para você ver, é maravilhoso, não tem medo. Sim, elas não sabem definir. E não tem como, porque Eu não assim, sei. cada sessão é diferente. É. Né? Para cada pessoa vai ser diferente. A Então, abordagem Raquel, que ela responda. O que você O faz? que você fala quando pergunta? Eu falo que você mira na saúde. Vou anotar aqui, porque... Raquel, ela mira na saúde. Anota também. Se A próxima precisar vez para mira na canela, para o músculo, para a cabeça, para ciúme, enfim, é Influenciador. físico e mental. Ela tira os bloqueios e dá um cacete para a gente ficar saudável. Agora, como você vai lá, né? Ela usa tudo, porque daí ela usa tudo, né? Ela vai da apometria, à terapia, à psicologia, ao xamanismo. A numerologia, a astrologia, Aham. a A feng Ao shui, esporro, né? Porque ela também não passa a Ao mão na cabeça Karsto, de né? ninguém. O Carso é sempre terapêutico. É né? Karsto. É o Carso Karso. sorrindo, O que entendeu? que é Ela Karsto? fala... Essa é a linguagem É a de vocês? bronca. É a bronca. Dá uma carregada. Carso, Isso. entendeu? Carso Mas é no sorriso. No sorriso. Vai, Ela Raquel, sempre- responda. O que Eu, você eu faz? miro na saúde. Olha, gente, assim, eu teve uma fase que eu me consagrava e ainda faço isso. Eu me consagro a Deus. Eu consagro o meu trabalho a Deus e a verdade absoluta, sem ilusão, sem mentira. E eu tenho uma sensibilidade mediúnica que eu já pedi para Deus tirar. Eu já tive uma fase que eu rezava muito para ser normal, porque eu queria ser normal, porque daí a gente se encaixa e a gente meio que fica... Não sofre. Porém, assim, às vezes essa sanidade chega a beirar a loucura, assim, sabe? Porque existe uma percepção energética diferente que funciona não sempre na hora que eu quero, não é sempre a hora que eu controlo, mas tem muito encontro de almas ali entre você, que tem a necessidade, teus anjos da guarda, teus guias espirituais, teu background kármico, tua missão, e entre quem está aqui, vindo ser Raquel, meus guias espirituais, e o meu background kármico e espiritual. Então, às vezes isso facilita a abertura da harmonia em tantos sentidos que assim, ó, não consigo nem descrever. E às vezes isso me direciona para ir trabalhando, porque a pessoa já vem muito enroscada e não dá para desenroscar do nada, que ela fica sem chão. Então, a psicologia é base do meu trabalho, a hipnoterapia é base do meu trabalho, a medicina chinesa é base do meu trabalho, a psicologia em todos os sentidos, o psicodrama. Mas o que mais está em base do meu trabalho é a sensibilidade. É a oração antes de começar. E eu posso dizer que se eu não começo o dia em oração, em consagração, eu não vou conseguir ter a mesma energia, assertividade e verdade absoluta naqueles encontros que eu tenho, que são almas que entram, que chegam até mim, né? Não são só pessoas, não são só papéis, né? Estamos aqui em essência, em energia. Então é difícil mesmo explicar o que eu faço, porque a necessidade de cada um leva a um mapeamento vibratório de cada um. E às vezes abre assim, tipo aquele... Agora a Apple lançou aquele óculos, né? Apple, não sei o que lá. Para mim é igual aquilo. Dá vontade até de fazer assim do lado da pessoa, assim, pretinho. Pera, que eu vou Vai pra tratar isso daqui, essa então você gavetinha vem pra deles. cá. Né? Então, assim, eu não consigo explicar. Às vezes, o resultado é que explica. O resultado da melhora das pessoas explica muito mais o que eu faço do que estar lá. É que nem quando a gente toca a corda do violão, né? Tum. É só no intervalo, quando você não está mais tocando, que você escuta o som. Então, eu faço tudo, eu toco a pessoa, mas quando eu paro de tocar, quando ela vai embora, é que vai... Então, depende muito de cada um, mas tem um trabalho biopsicoespiritual, sim. Psicoespiritual. Sim. É o corpo, a mente e o espírito, porque
Nós temos o mesmo corpo, se for ver, a mesma carga genética, mas toda uma missão diferente, Sim. toda uma aptidão diferente. Isso é o psíquico espiritual, que a gente até é bio igual, mas é diferente em essência, entende? E é isso que me abre perante cada terapia, em cada paciente, cada caso, cada necessidade. Gente, tem que deixar com gostinho de quero mais mesmo. Eu já tinha mais perguntas. Tem muita pergunta. Voou. Eu acho que a gente pode rever esse contrato, fazer semanal. Por gentileza. Porque assunto tem. Parabéns, viu? Eu sou uma grande testemunha da dedicação dessas meninas, do quanto elas estudam, enquanto, sabe, que o maior sábio é aquele que nunca está satisfeito com o seu conhecimento. Eu encontro isso muito na Raquel, na Simone, na Mana, acho que na Mana, na Elisandra, acho que todo mundo que vem, que pratica o Grupo Oriente, porque não é só frequentar, é uma prática quase que inteira. Parabéns, viu? Eu estou louca para ver o que mais vai vir nos próximos episódios, porque é emocionante demais. Você vai ter que estar aqui para controlar. A gente se identifica muito. Nada, vocês estão prontas. Bora agora, vocês que são as hosts. Não controlar o tempo, né? Linda estreia. Parabéns, meninas. Obrigada. Tenho muito gente. orgulho de vocês, viu? Gratidão. Muito mesmo. Vamos Obrigada pela prestigiar, oportunidade e assim, tem muita coisa ainda para a gente desencapetar e mostrar. Sim. Nos próximos episódios a gente tende a se apresentar ainda mais um pouquinho, mas já ir falando dessas dificuldades, curiosidades e tesouros que cada uma carrega na sua caminhada, né? Eu agradeço muito o pessoal da Black Box. Block. Pedro e João O Pedro e o JP, obrigada, meninos que estão ali. A Neivandra, A Silvânia lá no Grupo Oriente, o Alisson também lá na LOM. E assim, estão segurando assim, algumas coisas para a gente poder fazer esse projeto seguir assim, por um bom tempo, né, meninas? Sim. E trazer muitos colegas, tanto terapeutas quanto médicos mesmo, né? Abordar as terapias de vários ângulos. E você que está acompanhando e trabalha com saúde, que se identifica com esse tipo de conhecimento ou tem algo a agregar, em breve vai ter o arroba, né? O arroba pode tratar. Todo mundo tem que participar desse projeto, seja ouvindo e compartilhando, seja vindo aqui também, sentar nessas cadeiras e contribuir. É isso então, né, gente? Vai ser um prazer muito, muito grande mesmo. Então, a gente se despede agora. Agradecemos muito ao Grupo Oriente, a Livraria e Papelaria Copo de Leite e a LOM. E, aos poucos, a gente vai falar um pouquinho desses produtos e apresentar para todo mundo. E mais parceiros. A gente está aceitando muito apoio nesse momento. É só chamar a gente que a gente vai conversando, tá bom? Certeza. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Dá o like aí, né? Aquele papo do povo da internet. O triplo C, né? O curtir, compartilhar. Essa conversa aí que faz bem. Comenta lá o que você quer escutar aqui. Compartilha com a O que você quer saber que pode tratar. A gente vai te ajudar. Justo. É isso aí. Obrigada, meninas. Muito obrigada. E o chá tá uma delícia. Tchau, pessoal.